Ok. Bom dia a todos e a todas da turma do quinto período de Pedagogia no componente de Metodologia do Ensino de História. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui serve apenas como um complemento daquilo que já tem sido exposto em sala de aula e que hoje nós tivemos a oportunidade de proporcionar a vocês a leitura, um estudo dirigido, de 4 passos acerca do ensino e da aprendizagem da história. Vamos relembrar o texto que nós estamos usando, de Flávia Caymmi, denominado Por que os alunos não aprendem história? Ou Por que os alunos aprendem história? Porque o não está entre parênteses, Então, depois da leitura acerca do ensino e da aprendizagem do texto da Flávia Caymmi, eu pedi para que vocês pudessem comparar o que a PCN de História dizia, que era o documento válido para o ensino fundamental até 2017, e o que a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, que substituiu a PCN, passa então a abordar o modo como ela passa a tratar o ensino de História nas séries iniciais. Essa comparação vocês vão perceber que existem muitas coisas em comum e a BNCC articula ainda mais o enfrentamento de uma questão fundamental da história, que é o fazer história, que é o ser sujeito da história, que é tratar a história como uma ciência útil para hoje, vivíssima. Não se trata daquela história que é interpretada com fatos absolutos e encerrados, mas aquela que pode sempre ser revista e reinterpretada. Esse olhar é muito importante, porque ela vai trazer sentido para o tempo presente. Então, depois da leitura desse texto da Flávia Caymmi e da relação dele com o que diz a BNCC, eu pedi para que cada um de vocês mostrasse essas competências, colocasse no caderno e aprendesse essas competências, mostrando ali quais são os objetivos. E eu marquei alguns aqui para que nós pudéssemos enfatizar. Muito interessante o que o documento da BNCC diz logo no início dele. Eu marquei aqui que o exercício do fazer história, de indagar, é marcado inicialmente pela constituição de um sujeito. É uma das primeiras características, uma das primeiras funções, competências que o professor de ensino fundamental deve ter para os seus pequenos alunos e alunas, é torná-lo sujeito, é possibilitar ele se ver como sujeito, estimular essa aprendizagem como sujeito histórico. Uma criança que se vê como alguém que é da história, ela é sujeito histórico e dessa forma tudo que aconteceu no passado tem a ver com a vida dela e tudo que está acontecendo no presente também. Essa percepção que a criança pode ter, ainda criança, ainda pequena, melhor dizendo, pode fazer muita diferença para o cidadão que ela vai se tornar no futuro. E uma outra coisa que eu marquei aqui logo no início da base, do início do texto, quando o documento diz assim: as questões que nos levam a pensar a história como um saber necessário para a formação das crianças e jovens na escola são as originárias do tempo presente. O passado, que deve impulsionar a dinâmica do ensino-aprendizagem do ensino fundamental, é aquele que dialoga com o tempo atual. Por isso que a história precisa fazer sentido. É por isso que nossas crianças muitas vezes nos perguntam: para que eu preciso estudar isso? Porque é a função última da história, para que serve? Mas antes eu preciso pensar também o que e como ensinar, que é o que nós estamos trabalhando, essas duas perguntas fundamentais. O que ensinar e como ensinar vai fazer toda a diferença para que ela possa entender, em última instância, para que serve. Para que aquilo será útil para a vida dela, vamos colocar assim. E depois o documento ainda diz o seguinte: um objeto só se torna documento quando apropriado por um narrador que a ele confere sentido, tornando-o capaz de expressar a dinâmica da vida das sociedades. Então, essa parte do documento aborda muito a questão da utilidade da história para o tempo atual. Não se trata de um acúmulo de informações que eu decoro e que eu reproduzo tais como se elas tivessem sido feitas no passado e ali ficaram. Não. Esses fatos que chegam até nós por meio dos documentos, eles se tornam objetos de estudo quando nós produzimos sobre eles o sentido da vida.
É muito importante também finalizar esse vídeo lendo aqui as competências específicas, que foi justamente o que eu pedi para que vocês pudessem acessar. A competência 2 diz o seguinte: compreender a historicidade do tempo no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais. Então, história, ela tem esse poder, pessoal. Ela, a partir do momento que o sujeito se vê como sujeito ativo, que parece ser uma redundância, era uma redundância porque o sujeito é ativo por si só, ele vai então perceber o mundo em que ele vive e será um portador ou da manutenção dos sistemas humanos, da sociedade ou da transformação deles. Nós optamos e indicamos sempre que sejamos portadores da transformação. Nós queremos que a transformação ocorra na história dos nossos semelhantes, na história do nosso tempo presente, do futuro dos nossos descendentes, sempre pelo melhoramento da sociedade. E as coisas elas se dão pela compreensão inicialmente, depois pela ação. Lá na frente, no tópico 3, fala que esse trabalho de interpretação da história se dá por 3 características muito importantes no trato: o diálogo, a resolução de conflitos, na verdade são 4, e cooperação e respeito. Essa é como se fossem 4 degraus importantíssimos para fazer história. Primeiramente, eu preciso dialogar, eu preciso conversar. Muitas pessoas às vezes não conseguem nem conversar, dialogar, porque fogem do contraditório, têm medo das suas certezas serem atingidas. E se nós cooperarmos nesse sentido do diálogo, a resolução dos problemas se darão, as resoluções dos conflitos se darão e haverá, por último, a cooperação e respeito, que é o modo como nós construímos a nossa cidadania, que precisa tanto amadurecer. Então viram aí como que a história, a partir da interpretação do que diz o documento, faz muito sentido? Por último, pessoal, lá no estudo dirigido, eu peço para que nós possamos indagar o que isso desqualifica a chamada história tradicional, vamos colocar assim. Quando eu leio, né, que a PCN já anunciava que o estudo da história deve lidar com fontes, com todos os tipos de fontes possíveis, não somente aquelas que estão na mão do Estado ou da instituição religiosa, mas contemplar uma gama de fontes e objetos e documentos que informam sobre um tempo, eu estou ampliando o modo como eu vou interpretar o passado, né? E dessa forma nós vamos ver aí a valorização dos sujeitos históricos, das semelhanças, das diferenças, das permanências, dos conflitos. Nós vamos começar a perceber aí, valorizar muito mais o patrimônio sociocultural, a cidadania, o respeito, a diversidade social, étnica e cultural dos povos, dentre outros. Então todo esse aspecto desqualifica a história tradicional, que era muito focada em cronologia linear, que era muito focada nas ideias do eurocentrismo, na ideia do progresso supostamente humano, mas que é um progresso da civilização dos fortes, daqueles que estarão à frente na locomotiva de um trem, né, vamos colocar assim, eles é que vão determinar o caminho, e esse tipo de história acaba por não contemplar as outras dimensões tão úteis para interpretar a humanidade tão complexa. Então acho que esse vídeo pode servir para você compreender melhor e nós estaremos abertos aí para qualquer pergunta, comentário ou questionamento. Muito obrigado, um grande abraço a todos e a todas.